Bom, vamos lá. Esse vídeo aqui ele vai ser um pouco mais rápido que os vídeos convencionais do canal, porque o que eu vou falar aqui nesse vídeo, quem já acompanha o canal, já viu os outros vídeos do canal, já tem isso aqui na ponta da língua, acredito eu. Mas eu estou fazendo esse vídeo aqui para as pessoas novas que vão conhecer o canal a partir desse vídeo, tá bom? Se você não me conhece e tá conhecendo por causa desse vídeo, bom, meu nome é Jonathan, esse aqui é o canal Otodes, aqui nesse canal eu falo todas as minhas verdades sobre o game dev aqui no Brasil. Eu falo sobre criação de conteúdo no game dev, falo sobre desenvolvimento de jogos no geral. Basicamente é isso, eu falo muito sobre desenvolvimento de jogos, principalmente focando mais na parte de ganhar dinheiro e tornar essa área rentável mesmo morando no Brasil, que é uma coisa que a maioria das pessoas não consegue tornar esse sonho algo rentável, mas aqui eu te mostro formas de como fazer isso se tornar algo rentável de verdade. Nesse vídeo eu vou listar coisas que você não deve fazer se você vai criar jogos em 2026. Se você está começando a criar jogos em 2026, não cometa esses erros, não comece a criar jogos sem ver esse vídeo, porque são erros que você pode cometer, que muita gente comete, e que eu cometi também, e que eu vou tentar te auxiliar a não cometer eles. Bom, vamos lá. Primeira coisa, o que não fazer? Não saia apenas vendo tutoriais de diversas engines. Está aí começando, você pesquisa aí no Game Dev, pesquisa engines e começa a ver vários tutoriais de várias engines, você fica indeciso em qual engine você vai seguir. Não, você tem que escolher uma. Foque em uma única engine com base nos seus interesses iniciais de desenvolvimento. Como assim com base nos seus interesses iniciais de desenvolvimento? Bom, vamos lá. Você é uma pessoa que prefere e que quer começar criando jogos em 2D ou em 3D? Não tem isso de você querer criar jogos em ambas as engines. Não tem isso, tá bom? Não tem isso. Já vou explicar direito. Você quer começar por qual? 2D ou 3D? Se você não sabe, jogos 2D são jogos onde você só tem a perspectiva de lado, né? Jogos tipo Super Mario World, Celeste, coisas assim. Jogos 3D são jogos tipo GTA San Andreas, que você consegue mover a câmera e tudo mais. Eu acho que todo mundo já sabe, né? Pelo amor de Deus, tu já sabe isso aqui, né? Impossível tu não saber. Se tu não sabe isso porque tu quer ser desenvolvedor de jogos. Desculpa. Mas, vamos lá. Se você quer criar apenas jogos em 2D, aqui são as minhas 3 recomendações de engine. Game Maker Studio, né, que na verdade o Game Maker Studio 2 agora se chama só Game Maker, né? Droga, eu prefiro o nome antigo. Bom, Game Maker é uma engine focada apenas em 2D. Unity é uma engine que dá para fazer 2D e 3D, e é a engine mais famosa de todas, é a que você mais vai encontrar tutoriais na internet, e também é a melhor engine se você deseja trabalhar em estúdio de jogos. Aprenda essa engine, faça protótipos, faça projetos nela, crie um portfólio e você pode encontrar trabalhos, porque a Unity é a engine mais utilizada principalmente para jogos de telefone, tá bom? E Godot é uma engine que tá crescendo aí e que eu já usei, acho ela muito boa e dá pra fazer 2D e 3D nela também. Igualzinho na Unity, que também dá pra fazer 2D e 3D, e a maior vantagem da Godot é que ela é open source, então não tem nenhum tipo de taxa, não tem nada do tipo, você baixa lá, a engine é super leve, você baixa, utiliza, não tem que pagar nada, tá bom? É só criar teu jogo, publicar e é isso aí. Só vai ter os cursos da Steam, por exemplo, mas pelo menos não vai ter cursos da própria engine, então é uma taxinha a menos aí que pode te ajudar. Então essas são as 3 engines que eu recomendo se você quer criar jogos apenas em 2D. Se você quer criar jogos apenas em 3D, começar criando jogos em 3D, Unity, sem dúvidas a top 1 de todas, porque dá pra fazer 2D e 3D, mas antes ela era uma engine focada só em 3D, então ela tem muitos recursos em 3D e ela na verdade é focada em 3D. Só que dá pra fazer jogos 2D muito bons nela? Dá, com facilidade. Hollow Knight, por exemplo, é um jogo 2D, mas que é feito na Unity. Só que ainda assim o 2D da Unity ela é meio falso, porque é como se fosse um 3D, só que com a tela fixada em uma direção, entende? Mas ainda assim é um jogo 2D. Só que a Unity é sem dúvida a melhor engine para 3D assim de todas, na minha opinião, porque é que tem mais recursos, é que tem mais tutorial na internet, é que tem mais cursos e tudo mais. Segundo lugar, Godot, dá pra fazer 2D e 3D, que a Godot, acho que a maior vantagem dela é que é uma engine muito leve, então se você tem um computador um pouco mais fraquinho, você consegue criar jogos 3D nela tranquilamente. A Unity é uma engine mais pesada e a Godot é uma engine mais leve. E a Unreal Engine é pra jogos 3D realistas, e só dá pra fazer 3D nela, tá bom? Dá pra fazer 2D na Unreal Engine 5? Dá. Mas fazer 3D, quer dizer, fazer 2D na Unreal Engine é tipo querer criar jogos 3D no Game Maker, é coisa de louco. No Game Maker, pra você criar jogos 3D,
Tu precisa fazer muita maracutaia, você precisa basicamente aprender sei lá, é uma coisa absurda, assim. Vale mais a pena aprender uma outra engine, aprender uma Unity ou Godot, do que você tentar criar jogos em 3D no Game Maker. Mesma coisa para Unreal 5. Utilize a Unreal 5 para fazer jogos em 3D. Dá para fazer jogos 2D? Dá, mas não vale tanto a pena assim o esforço, na minha humilde opinião. Vale mais a pena aprender outro software. Agora, se você quer criar jogos ambos, né, jogos 2D e 3D, eu recomendo você não fazer isso. Recomendo você focar em um estilo de jogo por vez. Focar em um primeiro. Então, foque primeiro em um e depois o outro você deixa para o futuro quando quiser expandir seus horizontes. Eu, por exemplo, eu comecei criando jogos em 2D. Eu ainda crio majoritariamente meus jogos em 2D, mas volta e meia eu crio uns projetos 3D porque eu já dominei bastante o 2D e já, sei lá, me sinto confortável criando jogos 2D. E agora eu quero aos poucos expandir meus horizontes e no futuro, tipo, sei lá, 2027, 2028, começar também a criar e até publicar jogos em 3D também. Então, quem sabe, a partir dos próximos anos aí, 3, 4 anos, vocês vejam algum jogo 3D meu sendo lançado. E jogo 2D também, né? Porque eu tô criando jogos e sim, eu vou publicar jogos, tá bom? É até estranho, porque meio que eu não passo tanta credibilidade, eu acho, no cenário de game dev, porque eu não tenho jogos publicados. E isso é, inclusive, a mesma coisa que aconteceu com o Todinho, né? A galera não queria confiar no curso dele porque ele não tinha um jogo publicado. Se bem que eu até tenho jogos publicados, só que não na Steam. Sim, jogos tipo aquele Silk Song lá que eu recriei. Aquilo eu tenho publicado, só que aí é de graça. E no Game Jolt. Mas jogos na Steam mesmo eu nunca publiquei. E eu tô só esperando terminar o meu primeiro jogo comercial, que vai ser um jogo mais bobinho assim, um jogo mais simples, mas que sim, eu vou lançar um jogo um dia. Talvez não talvez nesse ano, não sei, mas eu vou sim lançar o jogo. Então foque apenas em um, foque em 2D ou foque em 3D e o outro você faz quando quiser expandir seus horizontes. Ok, já tendo uma noção de qual engine você vai utilizar, qual estilo de jogo você vai criar, 2D ou 3D, como começar do zero. Com a engine escolhida, procure guias ou cursos para aprender ela. Então, se você escolher o Game Maker, por exemplo, você vai no YouTube pesquisar guia de Game Maker, tutorial de Game Maker. Se você quer aprender uma engine do zero e quer aprender só com tutorial no YouTube, que é uma coisa que eu particularmente não aconselho muito, porque geralmente a didática dos canais no YouTube aqui não são muito boas, mas o que eu aconselho você a fazer? Tu quer aprender Game Maker, beleza. Você não vem aqui e pesquisa como fazer personagem andar no Game Maker. Você não vai vir aqui no YouTube pesquisar isso. Você vai encontrar tutoriais aqui? Vai. Só que a maioria dos tutoriais eles vão ensinar ou códigos que são muito simples, só que tão simples que chega ao ponto de ser um código que vai atrapalhar os códigos futuros que você vai fazer, de tão mal codificado, digamos assim, né? Não querendo criticar os vídeos que estão aqui, eles são úteis, ajudam você. Só que se você não tem nenhuma noção da engine, você vai clicar nesses vídeos aqui, vai assistir eles, e eles vão ser só o cara escrevendo um monte de coisa. Você não vai ter a base da engine. Você precisa, para poder ver esse tipo de tutorial, ter a base do software aprendido. Então, como você vai aprender a base do software? Pesquisa aqui no YouTube, Guia Básico Game Maker. Tem playlists do próprio Game Maker. Vamos ver. Aqui, ó. Aprenda os conceitos básicos de Game Maker Studio 2 e GML, Game Maker Language. Isso aqui, provavelmente o cara tem uma série. Provavelmente o cara tem uma série fazendo esses guia básicos, talvez. Ó, tem 3 vídeos. 3 vídeos, mas serve. Inclusive, Augusta, continue, tá bom? Continue, porque as pessoas gostam disso e as pessoas precisam de mais guias básicos assim. Então você vê aqui, olha só, ele começa te ensinando o básico. Ele te ensina o básico para você entender a interface, entender como é que funciona as variáveis e tudo mais. Ele te ensina todo o básico. Você precisa de uma base antes de começar a ver tutorial no YouTube. Você precisa de uma base. E isso é para todas as engines, não é só pro Game Maker, isso é para qualquer engine. Se você quer aprender Unreal, procure guias de Unreal. Procure também cursos de Unreal que te ensinem, te dê toda a base e etc. Você precisa, primeiro, antes de começar a ver tutorial de como fazer tal coisa numa engine, você precisa ter a base daquela engine, senão tu não vai entender nada e tu não vai conseguir extrair nada de bom. Tu só vai copiar código, entende? E eu já fiz muito isso, eu quase desisti de game dev no começo, porque eu via 1 bilhão de tutorial de Game Maker ensinando a fazer movimentação, só que eu só
copiava os códigos, eu tentava entender, mas eu só copiava os códigos e não conseguia entender por que que eu não conseguia aplicar aquilo sozinho na prática, sabe. Eu até podia entender a lógica, mas na hora de programar sozinho não funcionava. Então isso não é aprender. Você precisa primeiro ter a base pra depois começar a ver tutorial, entende. Tenha uma base. Depois de você ver a base, quando você começar a se sentir confiante nas suas habilidades, você pode começar a criar seus projetos de verdade. Então, você já comprou um curso aí, aprendeu bastante com o curso, você aprendeu bastante a base com guias e cursos, viu vários tutoriais, criou vários projetinhos pequenos aí de joguinhos, tipo, sei lá, um space shooter, um joguinho de navinha, um joguinho de plataforma simples. Começou a se sentir confiante para criar um jogo completo de verdade? Você pode começar a criar os seus projetos de verdade. Se você vai conseguir ou não terminar o jogo que você tá aí na sua mente, conseguir terminar ele, provavelmente não, porque é os seus primeiros projetos de verdade sendo feitos. Por isso, se você vai começar a criar seus primeiros projetos de verdade, faça projetos de jogos simples, com mecânicas simples e gêneros simples. Não vai inventar de fazer o seu jogo dos sonhos depois de só ter aprendido a base da engine e ter feito alguns projetos simples. Não. Teu jogo dos sonhos provavelmente é complexo demais, você se inspira demais em jogos como Celeste, em jogos como Hollow Knight, sendo que você é só um desenvolvedor solo e não vai ter todo o tempo do mundo igual esses jogos tiveram pra poder criar os jogos, tá bom? E também não vai ter equipe, não vai ter os artistas, não vai ter nada disso. Hollow Knight, por exemplo, ele tem uma equipe de 3 pessoas, mas também teve os caras tinham um estúdio, eles podiam trabalhar 24/7 no jogo deles, porque eles não precisavam nem mais trabalhar no trabalho normal deles, e eles conseguiam, mesmo assim demoraram 4 anos pra terminar o jogo. O que beleza, de boa. Não tô falando mal. O Hollow Knight é um jogo incrível, até platinei 2 vezes o jogo. Mas você tem que entender que se colocar no lugar que você não vai criar o Hollow Knight assim logo de cara. Você precisa ter uma estrutura pra começar a criar o seu próprio Hollow Knight, entende? Uma estrutura. E eu não tô nem falando de ter um estúdio de jogos. Isso aí é pro futuro. Mas pelo menos começar a ganhar dinheiro com game dev de fato pra você poder criar o seu próprio Hollow Knight e ter habilidade o suficiente pra fazer isso, ter colegas que vão ajudar com a arte, com a programação, tudo isso você precisa ter. Então não invente de começar criando o seu jogo dos sonhos. Crie jogos simples, tá bom? Inclusive, aqui nos cards aqui em cima, eu vou apontar aqui pra vocês, ó, aqui nos cards aqui em cima, eu coloquei nos cards aqui em cima um vídeo recente do canal onde eu listo os estilos de jogos mais fáceis pra você criar. Aqui, ó, esse vídeo, 5 melhores estilos de jogos para iniciantes criarem. Assista esse vídeo depois. Na verdade, assista todos os vídeos do meu canal porque eles vão ser muito úteis pra você, juro pra você. Que aqui eu falo coisas que a maioria dos canais de game dev não falam e eu não tô só tentando me autopromover, tá bom? É só porque é verdade mesmo. Que canal de game dev que você vê falando sobre criar conteúdo? Pouquíssimos. Que canal de game dev que você vê falando sobre conteúdo recriando jogos? Pouquíssimos. Que canal de game dev que você vê que fala sobre os problemas de fazer devlog e como fazer um devlog de qualidade? Pouquíssimos. Eu vi pouquíssimos vídeos assim do cenário de game dev do Brasil. Então aqui eu faço um conteúdo que pode ser útil pra você. Mas se não quiser ver, tudo bem, a vida é sua, né? Eu não posso comandar. Eu não posso e não devo comandar. Mas é isso, faça projeto simples, não dê uma de louco e comece a criar o seu próprio Hollow Knight. Seu louco, tu é absurdo, hein? Querer criar Hollow Knight. Mal criou o projeto de Space Shooter lá, você já tá querendo criar Hollow Knight, pelo amor de Deus. Ok, mas será que game dev é rentável mesmo no Brasil? Será que se eu seguir essa área aqui, eu posso realmente ganhar dinheiro? Bom, primeiro, sim, dá pra ganhar dinheiro com game dev no Brasil. Mas também é uma coisa meio complicada. Eu quero deixar claro que meu canal eu falo muito com não com hobbyistas de game dev. Se você tá querendo criar jogos só por hobby, então não vale a pena você ver meu canal, porque a maior parte dos meus vídeos eu falo pensando em ganhar dinheiro com game dev. Por isso que eu bato tanto na tecla aqui no canal de criar conteúdo de game dev também, porque é provavelmente a forma mais fácil de ganhar dinheiro com essa área. Sim, quando eu ganho dinheiro aqui no canal, eu não estou ganhando dinheiro com o YouTube, eu estou ganhando dinheiro com o desenvolvimento de jogos. Muita gente vai discordar disso, mas desculpa, você não entende nada. Mas basicamente meu canal não é pra hobbyistas de game dev, é pra quem quer ganhar dinheiro com isso, quem sabe até mudar de vida. E saiba de uma coisa, aqui no Brasil, ganhar dinheiro só lançando jogos é muito difícil. É muito difícil você viver, é muito difícil você conquistar uma renda que faça diferença de verdade pra você só lançando jogos na Steam. Você teria que criar vários mini joguinhos, desembolsar uma baita grana pra você conseguir lançar todos esses jogos, porque tem aquela taxa lá de
de, sei lá, acho que era R$ 500 da Steam, né, pra você lançar cada jogo. E isso para um bolso de um brasileiro é um terço de um salário mínimo, entende? Conquistar uma renda boa, de qualidade, só lançando jogos na Steam é muito difícil. Para tornar o game dev rentável, é necessário cultivar uma comunidade engajada para poder ganhar dinheiro de diversas formas com game dev. Que como assim ganhar dinheiro de diversas formas de game dev? Game devs não ganham dinheiro só publicando jogos? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Ou você acha o quê? Que dá pra ganhar dinheiro nessa vida só terminando uma faculdade e procurando um emprego qualquer? Não, pelo amor de Deus. Ganhar dinheiro aqui na vida real é. Você precisa mudar a vida das pessoas pra ganhar dinheiro. Mais simples assim. Quanto mais você muda a vida das pessoas, mais dinheiro você ganha. Você precisa agregar valor para as pessoas para ganhar dinheiro. Então, formas aqui que você pode ganhar dinheiro com game dev. Venda de jogos, vender seus jogos na Steam, beleza? O que todo mundo pensa. A primeira coisa que todo mundo pensa quando pensa em ganhar dinheiro com game dev. Venda de infoprodutos, pode ser cursos, e-books, coisas assim. Então muita gente vai discordar, mas sim, pessoas que vendem cursos de desenvolvimento de jogos são desenvolvedores de jogos também. E de quebra, na maior parte das vezes ganham mais dinheiro do que quem lança jogos de verdade, tá bom? Venda de assets, você pode criar seus assets, fazer sprites, um sistema de iluminação, um sistema de dia e noite. Na Unity, você pode vender isso. Patrocínios relacionados a game dev no seu canal, por exemplo. Por exemplo, eu posso ser patrocinado pela Milanote. Eu utilizo a Milanote aqui para fazer os mapas mentais do canal. Eu também utilizo o Milanote para fazer o GDD dos meus projetos. Eu uso para organizar as ideias dos meus projetos de jogos. E eu posso ser patrocinado por ela, eu posso ou caçar parceria com ela, ou o melhor que você deve fazer de fato, né? Esperar a própria Milanote me chamar no e-mail ali, o que vai demorar bastante pra acontecer, mas se acontecer eu vou ficar muito feliz porque eu gosto muito dessa ferramenta. Mas é isso, patrocínios é muito bom também, dá pra ganhar um baita dinheiro, mas você também não pode se vender, né? Você não vai aceitar qualquer patrocínio que aparecer no teu e-mail, pelo amor de Deus. O patrocínio precisa ser de uma coisa relacionada ao game dev que seus espectadores vão se interessar e que vão realmente mudar a vida dele de alguma forma. E para isso tudo é necessário um canal no YouTube e criar conteúdo de forma estratégica. Como assim criar conteúdo no YouTube? Você tá querendo me ensinar a não ser um desenvolvedor de jogos, ser um YouTuber? Claro que não, né? Pelo amor de Deus. Criadores de conteúdo de game dev também são game devs. Eu sou desenvolvedor de jogos, mas o YouTube é uma ferramenta. YouTube é uma ferramenta para desenvolvedores de jogos, uma ferramenta de marketing, uma ferramenta de divulgação, uma ferramenta de comunidade orgânica, uma ferramenta de para você poder vender seu jogo, para você ganhar dinheiro com a área, entende? Eu não ganho dinheiro com o YouTube, eu ganho dinheiro no game dev utilizando o YouTube como ferramenta. Então é isso que você precisa ter na sua mentalidade. E se você quer entender mais sobre como o YouTube funciona para você poder ganhar dinheiro com game dev, então assiste esse vídeo que tá aqui no meio da tela, porque nesse vídeo eu vou te contar como que funciona o YouTube para desenvolvimento de jogos, como que funciona o YouTube para você lucrar com o desenvolvimento de jogos, tá bom? Então clique nesse vídeo, pode ser muito interessante para você. Muito obrigado por assistir e até mais.